Carta aos Hebreus, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 15. Ontem foi um pouco corrido o culto, e eu queria detalhar algumas coisas nessa palavra aqui, acabou não tendo tempo hábil para isso. Nós vamos ler até o versículo 24. Hebreus, capítulo 9, versículo 15 em diante. Todos acharam? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus: e por isso ele é o mediador do Novo Testamento, para que por meio da morte, para a redenção das transgressões cometidas debaixo do primeiro testamento, os chamados possam receber a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que venha a morte do testador. Porque um testamento só tem efeito após a morte dos homens. Do contrário, não tem força alguma enquanto o testador vive. Pelo que nem o primeiro testamento foi dedicado sem sangue. Pois quando Moisés anunciou cada preceito a todo o povo, segundo a lei, tomou o sangue dos novilhos e dos bodes com água, lã, púrpura e hisopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Além disso, ele aspergiu com sangue tanto o tabernáculo como todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifício. Mas as coisas celestiais em si seriam purificadas com sacrifícios superiores a estes, porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós. Possamos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Ontem nós falamos um pouquinho aqui, demos uma introdução nesse assunto, mostrando aos irmãos o objetivo principal da carta aos Hebreus, que é uma carta anônima. Não se sabe quem escreveu, embora tenha muitas conjecturas de quem tenha sido. Paulo, Apolo, talvez o próprio Lucas. Outros conjecturam que tenha sido Barnabé, que era o companheiro de Paulo, um dos companheiros de Paulo. Não se sabe, há uma grande probabilidade que tenha sido o apóstolo Paulo, mas nós não podemos bater o martelo, porque a Bíblia não autoriza fazer isso. O fato é que há um sinal no final dessa carta, que Paulo deixa em todas as suas cartas, que é a saudação que ele faz no final. Mas independente de quem tem escrito esta carta, outra coisa que se discute muito também, quem seriam os destinatários dessa carta? Alguns estudiosos dizem que poderia ser os judeus que estavam na Palestina. Outros afirmam que poderia ser talvez os crentes que estavam em Roma. Outros acreditam que ela tenha sido escrita para os gentios. O fato é que nós aprendemos aqui ontem também que todo aquele que toma uma decisão na sua vida de servir ao Senhor, e depois ele passa pelo batismo nas águas, ele se torna um hebreu. Porque hebreu, utilizando o princípio da primeira menção, que é um termo teológico dentro da hermenêutica, que é um princípio de interpretação das Escrituras, nós aprendemos que a primeira vez que uma palavra ela é utilizada nas Escrituras, e depois ela é citada outras vezes, você tem que prestar atenção por que essa palavra foi citada pela primeira vez. Princípio da primeira menção. E a primeira vez que a palavra hebreu aparece, é lá no Antigo Testamento, quando Abraão ele atravessa o rio Eufrates, na direção que Deus havia mandado ele ir. Então eles dizem assim: Abraão o hebreu, o atravessador de rios. A palavra hebreu
significa atravessadores de rios. E é um tipo de batismo antigo também. Então, entendendo isso, partindo desse pressuposto aqui, nós compreendemos que o importante é que esta carta, ela é extensiva para todos os servos de Deus, inclusive para nós que estamos aqui hoje, nesse momento, nesse endereço. Então, tudo aquilo que está na carta aos Hebreus, que é também ela tem um paralelo, uma correlação muito grande com o livro de Levítico no Antigo Testamento, devido a todas as menções que são feitas a respeito do serviço sacerdotal, o serviço cerimonial que era realizado no tabernáculo. Então há um paralelo muito grande entre a carta aos Hebreus e o livro do Antigo Testamento. Mas o mais importante também é que aqui na carta aos Hebreus existe 3 palavras-chave que nos denota para nós o objetivo principal, por que essa carta foi escrita. Que palavras são essas? As palavras que você pode achar durante a leitura é melhor, a palavra melhor, a palavra superior ou a palavra mais excelente, porque ele está mostrando a superioridade de Jesus em relação a Moisés, em relação aos anjos, em relação à própria lei e em relação a Josué. Porque Jesus é maior que tudo isso. Mas Jesus é maior que a lei, é maior porque Jesus é o princípio. E toda a lei, ela está fundamentada num princípio. O princípio é maior que a lei. Então observem, Jesus é superior. E um fundamento também muito interessante aqui, é que o cristianismo aqui, ele é colocado em superioridade em relação ao judaísmo. Não a religião em si, mas os ensinamentos e os princípios do cristianismo, mostrando que Jesus, ele é o centro das escrituras, ele é o salvador e ele é o testador que morreu para que o testamento fosse aberto. Porque não há possibilidade, eu expliquei aqui ontem, de que alguém abra um testamento e que aquele testamento tenha validade, sobretudo na nossa lei que é oriunda do Império Romano, né? A nossa legislação aqui, nós herdamos do Império Romano. Eu expliquei isso aqui ontem também. Então, só se pode abrir um testamento, só se pode entregar a herança quando o testador morreu, porque ele faz o testamento em vida. Logo, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos que o Antigo Testamento, a lei, ela era teocêntrica. Moisés era o legislador dessa lei, mas ele não era o centro. O centro era Yahvé, Jeová. Então, no Novo Testamento, Jesus não é apenas, a lei não é apenas cristocêntrica, porque Jesus, ele é o centro e ele é o mediador. Então, ela é cristocêntrica, ele é o centro, mas também é o mediador, superior a Moisés, que era apenas o legislador da lei. Então, observem, o que eu quero mostrar para os irmãos aqui é que o sangue de Jesus, ele é certificador. Ele foi derramado, mesmo o Antigo Testamento, era preciso derramar sangue, porque os animais eram imolados, e o pecado do ser humano era coberto momentaneamente, não havia perdão definitivo, era como um cheque especial, que você vai pagando o juro, mas a dívida vai continuando, e milhões de animais foram imolados. No dia que o tabernáculo foi inaugurado, precisou se pegar o sangue dos animais, aspergir o tabernáculo, aspergir os utensílios, e aspergir todo o povo com aquele sangue de animais que eram mortos. E a Bíblia diz aqui, o escritor aos Hebreus diz que quase todas as coisas, lá no Antigo Testamento, eram aspergidas com sangue, quase todas as coisas, porque havia um procedimento que se fazia quando uma pessoa se aproximava de um cadáver, de um morto, fosse de animal ou fosse de ser humano, ele precisava passar por um procedimento que utilizava a cinza da novilha ruiva, vermelha, que foi imolada no dia da inauguração do tabernáculo, e se misturava com águas vivas, águas correntes, para se purificar a pessoa. Então nem tudo ali era se purificado com sangue, tinha essa exceção. Mas no Novo Testamento não há essa exceção,
porque o perdão de pecados depende única e exclusivamente do sangue remidor de Jesus. Então, irmãos, o que eu quero mostrar para vocês, a superioridade do Novo Testamento. O testamento já está aberto, a herança já foi colocada, porque o testador já morreu, ele deu a sua vida, ele se entregou por nós, e nós sabemos a herança, e essa herança ela é futura. Os hebreus no Antigo Testamento, eles esperavam uma herança terrena, ocupar a terra de Canaã, a terra prometida. E até hoje, se você conversar com um judeu ortodoxo, um judeu em si, até mesmo o messiânico, eles não têm esperança celestial. Eles esperam que a terra seja transformada numa nova terra e eles possam viver aqui na terra. A esperança do povo de Israel, o povo judeu, não é celestial. A esperança do povo judeu é terrena, mas a esperança da igreja é celestial. A nossa esperança é a herança que nós vamos receber dele. O testamento já foi aberto, é um dia poder morar numa pátria celestial, na cidade santa, entrar nessa cidade pelas portas e poder receber a herança como filhos, porque todo aquele que chega-se a Jesus e toma uma decisão de servir a ele, ele é filho do Senhor, legítimo. Embora nós que somos gentios, somos filhos por adoção, mas é legítimo essa adoção. Israel, filho eleito, né? O filho legítimo. Mas quando nós, gentios, recebemos Jesus, nós também passamos a ser filhos legítimos. É só dar uma olhada no texto do capítulo 11 da carta aos Romanos. Então aqui, irmãos, o que o escritor aos Hebreus está tratando, nesse texto que nós lemos, é a respeito da doutrina da redenção. A redenção é uma doutrina muito importante e muito pouco ensinada, porque aqui, essa redenção, existe uma escritura, escrita por dentro e por fora, no capítulo 31 do livro do profeta Jeremias. Eu te aconselho a ler, como eu falei aqui ontem, o livro do profeta Jeremias, capítulo 31 e 32, essas escrituras, elas eram compradas terra, e essa escritura ela era guardada dentro de um vaso de barro para poder conservar, e a escritura era selada por dentro e por fora. Ela está em paralelo com o livro selado do capítulo 5 de Apocalipse, que Jesus vai abrir, porque isso foi depositado em juízo, e ele como juiz, ele pode abrir, ele tem o direito de abrir, ele julgará vivos e mortos, e ele é o Senhor, o testador da nossa herança, a igreja fiel, aqueles que forem até o fim, aqueles que não pararem, aqueles que não perderam o foco, aqueles que não desistirem no meio do caminho, aqueles que continuarem seguindo em busca do alvo até o fim, ainda que impossibilitado de vir ao templo por motivo de força maior, ainda por enfermidade, ainda por tristeza, por perplexidade, por tribulação, por angústia, ainda pelas circunstâncias, pela pandemia, mas não perdeu o alvo, não perdeu o foco, sabendo que a nossa herança não é uma herança que pode se corromper, ela é incorruptível, uma herança celestial, não é como a herança que os hebreus esperavam no Antigo Testamento, que era terrena. Nós esperamos a pátria celestial e estamos caminhando para isso. Por isso nós estamos vindo aqui, por isso estamos aprendendo as escrituras, por isso nós oramos, por isso nós confiamos, por isso nós contribuímos para que a obra de Deus continue caminhando, por isso nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, por isso nós glorificamos o nome daquele que é o testador. Ele morreu, mas ele já ressuscitou ao terceiro dia, e ele já chancelou pelo seu sangue o direito da herança dos salvos. Agora, para fazer parte disso, é necessário arrependimento dos pecados, tomada de decisão, seguir ao Senhor com fidelidade e não renunciá-lo por coisa alguma. Aqui, irmãos, esse texto é muito profundo. Se você perceber comigo, no capítulo 9 que nós lemos, você vai ver o versículo chave, o versículo 22, e aquele versículo que eu disse: quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão,
Por que a Bíblia está dizendo derramar sangue? Eu expliquei aqui ontem. Quando Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, em Efésios 6, ele está dizendo que a nossa luta não é contra a vida humana, porque o sangue aqui tipifica a vida. Derramou-se o sangue, acabou a vida, essa vida física. Jesus, ao derramar o seu sangue, ele doou a sua vida para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Ele se coloca como alguém no nosso lugar, ele morre no nosso lugar, uma morte vicária, substituta, deu a sua vida, derramou o seu sangue, por isso que não há remissão sem sangue. E por isso que o testamento não pode ser aberto enquanto o sangue não for derramado. Até mesmo quando ele foi ao Getsêmani, no último momento que ele estava orando, a Bíblia diz que ele derramou gotas de sangue no seu suor, tipificando ele como sumo sacerdote, e o que ele faria, o serviço futuro, que está no versículo 23 e 24, que diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifício, mas as coisas celestiais em si seriam purificadas com sacrifícios superiores. O que são as coisas, figuras do que está no céu? O tabernáculo de Moisés que estava na terra, porque Deus mostrou para ele no monte, como se projetasse assim, ó, e disse para ele: faça tudo conforme o modelo que eu te mostrar no monte. Capítulo 8 de Hebreus. E assim Moisés fez, porque aquele tabernáculo que estava na terra, ele era uma réplica, um protótipo daquele celestial. E então Moisés ministrou, Arão ministrou no santuário terreno, mas Jesus entrou, olha o versículo 24, porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos humanas, ou mãos, que são figuras do verdadeiro, aquele que estava lá no deserto, que foi montado pela última vez em Siló, aquele que Moisés construiu, ele era terreno, sacerdotes ministravam nele como figura das coisas que estavam no céu, mas Jesus também purificou as coisas celestiais, porque olha a continuação do versículo 24, mas no próprio céu, aqueles, ele diz assim, que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós. Jesus entrou no santuário celestial, no céu, lá no terceiro céu, onde está a sala do trono de Deus sobre o monte Sião, e ali ele espargiu o seu sangue sobre o propiciatório que está no céu, ou seja, o santuário, os utensílios celestiais, onde estava a arca lá no céu, que é a tampa, o propiciatório é a tampa da arca. E ao fazer esse procedimento, ele chancelou, ele garantiu que o testamento é autêntico, a herança para o seu povo é autêntica, a herança que nós receberemos é verdadeira, ela está garantida, mas ainda não é agora, é futura, e para isso nós precisamos caminhar até o fim, como ele disse para o profeta Daniel: tu porém, Daniel, vai até o fim, porque você vai descansar, vai morrer, mas no fim dos dias você se levantará, você vai ressuscitar para receber a sua herança, e esta herança é garantida pelo sangue de Jesus. Não há possibilidade de ninguém ser salvo, irmã Eliane, a não ser pelo sangue de Jesus. Eu ouvi um pregador, um ensinador de escatologia, famoso, muito famoso, e ele disse que na grande tribulação as pessoas precisarão derramar o seu sangue para serem salvos, porque se elas não derramarem o seu sangue, elas não poderão ser salvas, porque naquele momento não há mais possibilidade de ser salvo pelo sangue de Jesus. Isso não está de acordo com as escrituras. As pessoas vão morrer na grande tribulação, darão a sua vida, elas serão decapitadas, está na Bíblia, mas não é o sangue dela que derrama, que vai ser derramado, que garante a salvação. É o sangue de Jesus que garante salvação, não só para nós agora, os da grande tribulação, mas para todos os homens de todos os tempos que forem salvos, porque só o sangue de Jesus é que pode garantir a redenção da alma
do ser humano. Mesmo aqueles do Antigo Testamento que não conheceram Jesus, mas morreram na esperança. E os animais que o sangue era derramado ali não podiam salvá-los. Eles eram figuras, tipos de que apontavam para o sangue purificador de Jesus Cristo. E é isso que nós estamos pregando e continuaremos falando. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. O que é chamado paixão de Cristo, né? Nós utilizamos essa linguagem. Paixão de Cristo, ela é definitiva. Todo aquele procedimento, todo aquele sofrimento que ele passou, né, desde o momento em que ele foi preso no Getsemane, quando ele recebeu o beijo no rosto, porque Judas traiu Jesus com o instrumento de perdão, porque beijo na Bíblia tipifica perdão. Por isso Jesus perguntou: é com o beijo que você trai o Filho do Homem? Porque é um instrumento de perdão, jamais de traição. O instrumento, você já ouviu falar assim, beijo de Judas? Alguém que te beija, mas quer te matar, né? É porque o beijo de Judas, ele inverteu os valores. Ele pegou um instrumento de perdão e utilizou para trair aquele que era o seu Senhor e Mestre. Então, irmãos, a partir daquele momento, toda a paixão de Cristo que ele passou, né? Desde aquele momento, sendo julgado com testemunhas falsas, sendo humilhado, cuspiram no seu rosto, açoitaram ele, crucificaram, todo aquele sofrimento, né, com testemunhas contratadas para mentir, dizendo que ele era culpado. Tudo isso é definitivo. Os animais que morriam, todos os dias precisava acontecer, de manhã e à tarde, sacrifícios ali no tabernáculo. E uma vez no ano, precisava-se mais ainda entrar lá no lugar santíssimo, no tabernáculo, o sumo sacerdote, uma vez no ano, no dia da expiação, que é chamado Yom Kippur, e ali fazer a expiação por ele, primeiro pela casa dele e depois pelas pessoas. Mas Jesus fez isso de modo completo, pleno. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não precisa de amuleto, não precisa jogar 3 carocinhos de milho em cima da casa, não precisa subir a escada da igreja de joelho, nada disso. Jesus já derramou o seu sangue, é definitivo, é purificador. O sangue de Jesus é eficaz, o sangue de Jesus garante salvação, o sangue de Jesus, ele é necessário e ele é eficaz. Nós não precisamos de mais nada, somente obedecer os seus ensinamentos, as escrituras, é suficiente. Há uma doutrina na teologia reformada, chama suficiência das escrituras. As escrituras são suficientes, e o sangue de Jesus é suficiente para perdoar qualquer tipo de pecador e de pecado. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, lá na Galácia, na região da Galácia, eles estavam ensinando que o sangue de Jesus não era suficiente. Precisava guardar o sábado, praticar coisas do judaísmo, como a gente vê muito aí hoje, né? Pessoas ensinando procedimentos do judaísmo nas igrejas, em algumas igrejas por aí, com arcas, carregando arcas, réplicas da arca, óleo, como eu disse, derramando óleo na cabeça das pessoas. Nada disso. Amuletos, rosa ungida e outras parafernálias que a gente vê aí, não precisa nada disso, porque Jesus Cristo já se doou, ele já morreu, já ressuscitou, o testamento foi chancelado, o testamento já está outorgado, o testamento já foi aberto, e a herança que não se corrompe, ela está à disposição da igreja e de todos aqueles que quiserem ser salvos, porque para ser salvo precisa querer. É como, para ilustrar, estou indo para o fim já, é como se alguém, no momento de tempestade no mar, ele caísse ao mar, do navio, de uma embarcação, e alguém lançasse para ele um salva-vidas, e ele não quisesse pegar aquele salva-vidas para ser puxado. Só pode ser salvo quem quiser ser salvo, e para querer ser salvo é preciso arrependimento, tomada de decisão e caminho diferente, o caminho proposto por ele, estreito. Eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ler o texto que nós lemos aqui ontem, Hebreus 8:8. Só para a gente recapitular o que a Bíblia está dizendo sobre esse Novo Testamento, essa nova aliança. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Porque repreendendo-os diz, eis que virão dias, ele está citando aqui Jeremias 31. Eis que virão dias em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo testamento, uma nova aliança, um novo pacto. Está citando o capítulo 31 do livro de Jeremias. Então, irmãos, nós estamos com a receita. Está sendo colocado para nós o que nós precisamos fazer para poder ter essa salvação, essa herança que não se corrompe, que a traça não rói, né? Que o ladrão não pode roubar, a ferrugem não pode corromper. Só basta crer no Senhor Jesus Cristo, servir a Ele e ir até o fim, fiel até o fim, se abster das coisas aí de fora, do sistema corrupto do mundo. Irmão, ser crente não é parar de viver, viu? Não é nada disso. Tem pessoas que pensam que ser crente é parar de viver. Eu não posso mais ir fazer isso, não posso fazer aquilo, né? O que nós não podemos fazer, nós temos liberdade no Senhor, mas nós não podemos utilizar essa liberdade, Paulo diz, para pecar, né? Não utilizeis da graça, da liberdade para pecar. Paulo fala isso em Gálatas, como aconteceu com Adão e Eva. Então, irmãos, nós somos livres, porque o Filho de Deus nos libertou, e nós conhecemos a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós temos um sensor, esse sensor trabalha em nós através da ação do Espírito Santo. E quando nós vamos fazer qualquer coisa, que nós percebemos que vai transgredir a lei de Deus, transgredir os princípios da Escritura, então nós já percebemos na hora, o Espírito Santo toca, e nós só vamos fazer se nós formos desobedientes. O coração, irmãos, da verdadeira religião, olha o que diz Hebreus 9:22, que nós já lemos, eu vou repetir. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Eu quero repetir isso aqui com muita ênfase. No Antigo Testamento, tinha sim uma exceção. Não era tudo que precisava de sangue. Tinha a exceção de se aproximar de um corpo, de um cadáver, se purificava com águas correntes e cinza da novilha ruiva. Mas o Novo Testamento, irmãos, não se engane, não há exceção para perdoar o pecado, para o perdão, a não ser através do sangue de Jesus. Não há essa possibilidade. Se alguém te oferecer, não acredite, é charlatanismo. Se alguém dizer para você, não, se você der tanto dinheiro, você vai ser salvo. Se você fizer isso, você vai ser salvo. Se você pegar um envelope e colocar R$1.000, tua salvação está garantida. É mentira, não é verdade, não é o Evangelho, porque somente através do sangue remidor de Jesus Cristo é que nós podemos ser salvos, porque Ele, derramando o seu sangue, Ele deu a sua vida, o sangue que tipifica a vida, e então nós passamos a ter direito ao testamento, e o testador já morreu, ele ressuscitou, mas ele morreu, ele passou pela morte, porque a Bíblia diz, o próprio escritor aos Hebreus, olha o que ele diz no capítulo 2 e o versículo 14, preste atenção no que ele está dizendo, indo para o fim, capítulo 2 de Hebreus, versículo 14, observe, aqui é a doutrina da redenção que nós estamos dando uma pincelada. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, observe, nós somos do quê? Carne e sangue. Também ele quem? Jesus, semelhantemente participou das mesmas coisas, ele se tornou carne e sangue, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Percebeu por que Jesus precisou dar a sua vida? Porque quando ele matou Jesus, ele caiu numa armadilha. Jesus era inocente, Jesus não tinha pecado, o salário do pecado é a morte,
Mas que salário a morte poderia dar para Jesus, se ele não tinha pecado? Então nesse momento Satanás cai numa armadilha, porque ele não podia matar o inocente. E ao cair nessa armadilha, então Jesus deposita o valor equivalente ao pecado da humanidade no leilão espiritual. Depois que ele entra lá, ele faz o último procedimento, né, no santuário celestial, aspergindo o seu sangue. Então ele venceu, e ele tem, a Bíblia diz em Apocalipse 1,18, que ele tem a chave da morte e do inferno. Chave da morte e do inferno significa acesso. Ele é o controlador, ele é o Senhor. Por isso que aqui agora, na pandemia, só vai morrer quem ele permitir. Só morre quem ele permite. Quem ele não permite pode passar dias e dias entubado. Ele sai de lá, porque o dono da vida não deu a palavra final ainda. Há poucos dias eu pedi oração para uma moça que está grávida, lá em Coroados, que é uma das cidades que eu fui pastor. Ela ficou vários dias entubadas. E a semana passada os familiares dela foram lá receber ela, cantando hino, porque ela recebeu alta do hospital. Quem tirou ela de lá? O dono da vida, o Senhor Todo-Poderoso, que controla a morte, que tem poder da morte, tem o poder de dar a vida, tem o poder de abrir sepultura e fechar sepultura, tem o poder de estabelecer rei, de tirar rei do poder. Todo o poder, quando ele subiu ao céu, ele disse: todo o poder é me dado no céu e na terra. Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que Josué, Jesus é maior do que os anjos. Está aqui no capítulo 1 da carta aos Hebreus. Jesus é maior do que os presidentes que já se levantaram. Jesus é maior do que os imperadores de Roma, os imperadores do Império Turco Otomano e todos os grandes homens notáveis da história. Jesus é maior do que Albert Einstein. Jesus é maior que Salomão. Jesus é maior do que todos aqueles que deixaram um marco e um legado na história. Jesus, o Senhor desta igreja, é o Deus Todo-Poderoso que nós estamos falando, pregando e dizendo: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo, em breve voltará. Glória a Deus. Eu vou concluir dizendo aqui para todos nós, que nós possamos valorizar, como foi dito aqui nessa noite, cada vez mais esse privilégio de servi-lo, e também o seu sacrifício vicário, que nós possamos cada dia agradecê-lo, porque ele nos proporcionou o direito de uma herança incorruptível. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não perca tempo com as coisas aqui de fora. Viva a sua vida, trabalhe. Se Deus te der a oportunidade, prospere, porque não é pecado. Se Deus te der a oportunidade, compre roupa boa e vista. Use perfume bom. Troque o seu carro. Construa sua casa boa. Se puder colocar uma piscina lá, coloque também. Não é pecado. Vista as melhores roupas que você puder. Faça tudo dentro da tua condição. Mas não se esqueça, tudo isso é corruptível. Tudo isso é passageiro. Vai ficar por aqui. A nossa esperança não é terrena, é celestial. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Guarde essa palavra no teu coração. Coloque-se de pé e vamos orar. Vem orar, irmão Alexandre, por favor. Glória a Deus.